Amém, meus amados irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 130. Salmo de número 130, meus irmãos. Assim diz a palavra do nosso bom Deus. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Oremos de novo. Deus Santíssimo, eis aqui teu povo reunido, clamando, adorando, bendizendo o teu santo nome. Famílias que o Senhor resgatou, povo teu. Fala aos nossos corações, Deus amado. Ouve o nosso clamor, como o Salmo 130 já falou e começou a falar ao nosso coração. De fato, das profundezas clamamos ao Senhor que está no alto e sublime trono. Derrama sobre nós a tua bondade nessa manhã mais uma vez, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Existe uma obra cristã, meus amados, muito conhecida, um livro chamado O Peregrino, do famoso pastor puritano John Bunyan. Esse livro é tão conhecido e tão lido, estudado, que até filme tem. Talvez você não tenha lido o livro, mas você já viu o filme que conta a história de maneira bem metafórica, ou seja, um símbolo de como se fosse a vida cristã. E você tem o personagem cristão saindo ali daquela cidade da destruição, a cidade condenada pelo pecado, rumo a Nova Jerusalém, rumo à cidade santa. E essa peregrinação do peregrino chamado cristão é semelhante à nossa peregrinação também. Muitas das coisas que cristão encontra e vive em meio à sua jornada, nós também experimentamos, não porque Ele é parecido conosco, nós somos parecidos com Ele, mas porque o Senhor conduz o seu povo de maneira única, ajuntados, todos no mesmo caminho, e por isso nós experimentamos não só de coisas extraordinárias, mas as nossas dores, elas também podem ser encontradas na vida do nosso irmão, na vida do nosso próximo. Se nós sorrimos, nós não sorrimos sozinhos. Se nós nos entristecemos, nós não ficamos tristes sozinhos. E se nós passamos por problemas, não somos os únicos a terem problemas. O povo de Deus anda coletivamente e de maneira poderosa tem sido preservado e conduzido pelo Senhor. Se você já leu essa obra ou já assistiu o filme, você deve lembrar que há um capítulo, há um momento na vida de cristão que ele tem caminhado com um parceiro, um colega, um amigo, um irmão de caminhada chamado Esperançoso. Ele tinha acabado de perder um outro amigo chamado Fiel, e Deus, de maneira graciosa, concedeu esse outro companheiro de peregrinação chamado Esperançoso. Cristão e Esperançoso estão seguindo numa trilha reta, porém difícil de caminhar. É um caminho reto, mas é um caminho cheio de pedras, buracos. E de repente esse caminho ele vai se aproximando de um campo verde muito interessante, muito bonito, chamado Atalho. Atalho para a nova cidade. Atalho para a cidade santa. Bom, eles ouviram a instrução de que deveriam permanecer no caminho reto e não buscar atalhos. Mas cristão faz a cabeça do esperançoso e diz: rapaz, é tão bonito ali do outro lado, vamos pegar esse atalho? E eles saem do caminho reto, buscam um atalho, se perdem no meio desse atalho, a noite chega e eles decidem parar para dormir. Quando eles dormem no meio do atalho, chega um gigante poderoso chamado Desespero. O gigante Desespero captura cristão e esperançoso e leva para o castelo da dúvida,
o seu castelo, aprisiona cristão e esperançoso no calabouço do castelo da dúvida, e ali agora, presos pelo pecado de terem saído do caminho reto, cristão e esperançoso começam a experimentar de muita dor, de muita aflição, de muito trabalho árduo. E quando eles já não aguentam mais aquele sofrimento, eles escutam o gigante desespero gritar para eles: tirem suas vidas se vocês não aguentam mais. Morram. O único jeito de vocês saírem daqui é morrendo. Cristão completamente desesperado, esperançoso, ainda com alguma fagulha de esperança, diz: não vamos perder a esperança, não vamos perder a esperança. Cristão decide orar ao Senhor. E muitas vezes, amados irmãos, nós fazemos esse tipo de oração. Não uma oração diante do altar do Senhor, alegre, celebrante, cheia de gratidão e de louvor, que nos faz bater palmas, cantar com todo o nosso fôlego. Às vezes nós oramos ao Senhor como se estivéssemos presos no calabouço do castelo da dúvida, atormentados pelo gigante do desespero, e nossas orações não são feitas de palavras bonitas, elas são feitas de lágrimas, elas são feitas de gemidos, silêncios longos, pesados, orações que nascem do fundo do poço. Quando nós nos encontramos nesses momentos onde o pecado não nos deixa dormir, a culpa até fecha os nossos olhos, mas o desespero não deixa a gente descansar, nós temos duas opções: ou nós sucumbimos, morremos, ou nós clamamos a Deus do mais profundo lugar, gritamos para aquele que é o nosso socorro, que é o nosso refúgio, que vem ao nosso encontro e nos resgata do mais profundo lugar. É exatamente esse clamor que nós encontramos no Salmo 130. Eu não sei se você percebeu, mas o salmista aqui, ele fala de iniquidades, ele diz que o Senhor não pode observar iniquidades, mas com o Senhor está o perdão. Nós não sabemos exatamente o que este salmista fez, ou o que o povo do Senhor fez no contexto de escrita desse salmo, mas certamente o povo pecou, certamente o povo, à semelhança de cristão e esperançoso, se afastaram do caminho reto e agora estão provando das consequências de suas péssimas escolhas. Mas como a vida de cristão e esperançoso, como a vida do povo de Deus cantando os salmos de peregrinação, nós também peregrinamos nesse mundo, e o Salmo 130, ele nos mostra um caminho de saída, um caminho para encontrarmos paz em meio ao desespero, um caminho para nos libertarmos do calabouço que nos aprisiona em nossas próprias maldades. O Salmo 130, ele nos mostra esse caminho, meus amados irmãos, das profundezas à esperança. E ele faz isso em 4 passos. Eu quero ver com vocês isso rapidamente. O Salmo está estruturado, portanto, em 4 paralelos que ensinam para nós esse caminhar que nos arranca da profundeza do nosso pecado até a esperança que nós temos em Cristo Jesus, na redenção do nosso Senhor. Veja que esse primeiro passo está nos versos 1 e 2. O caminho do arrependimento começa com uma oração sincera, lá das profundezas. Não adianta inventarmos, planejarmos, construirmos coisas das nossas cabeças. Devemos clamar ao Senhor. É o que diz os versos 1 e 2. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Profundezas aqui, quando o salmista fala para nós de que ele se encontra num lugar profundo, essa palavra nos remete aos lugares mais difíceis onde nós poderíamos estar. Essa mesma palavra encontra-se lá no Salmo 69, verso 2, e lá no Salmo 69, verso 2, o salmista diz: estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Eu não sei se você sabe nadar,
Se você sabe nadar, talvez essa experiência não seja algo tão real e impactante na sua vida. Mas antes de você ter aprendido a nadar, ou se você não sabe nadar, você sabe que entrar numa piscina ou entrar no mar sem ter cuidado é um negócio muito perigoso, é angustiante. Você cair numa piscina onde você de repente não consegue encostar o pé no chão, onde você não sabe sair daquele lugar, não é só angustiante, é desesperador. Minha mãe costumava dizer desde pequeno, quando a gente entrava no mar: cuidado, não vá para o fundo, que água não tem cabelo. Não tem onde se segurar. As correntezas, de repente, podem nos puxar para um lugar fundo, e de lá nós não conseguiremos sair com vida. O Salmo 69 diz: estou atolado em um profundo lamaçal. E o Salmo 130 diz que é desse lamaçal, é dessa profundeza, desse lugar onde não tem socorro, que o salmista clama ao Senhor. E ele diz no verso 2: Senhor, escute as minhas orações. Senhor, atenta os teus ouvidos, alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Essa é uma perspectiva muito humana da qual nós temos sobre o nosso Senhor. É como se nós pensássemos que Deus não pudesse nos ouvir, não pudesse nos enxergar, não pudesse nos encontrar, não pudesse nos alcançar. Mas o Senhor não tapou os seus ouvidos às nossas orações. Os seus olhos não estão fechados, nem o seu braço está encurtado. Pelo contrário, o Senhor, nosso Deus, chama-se Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele é Deus que está acessível a todo aquele que de coração quebrantado, não importa onde nós estejamos, clamando a Deus, Ele nos ouvirá. O salmista, ele nos ensina que apesar do nosso pecado ter nos lançado num estado de morte, Deus não nos abandonou nesse estado de morte. Nós lemos durante a liturgia, Efésios 2, capítulo 1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida. Estávamos enterrados nas profundezas de uma sepultura, da qual nada nem ninguém além do Senhor poderia nos retirar. Essa oração sincera, meus amados irmãos, da qual o salmista aqui começa a fazer, não é algo que brota do seu coração espontaneamente, é porque Deus, na sua graça maravilhosa e eficaz, contempla toda a angústia do seu povo e age no meio do desespero. Pode ser que nós entremos e fiquemos presos no castelo da dúvida, mas o Senhor está conosco naquele calabouço. O Senhor anda conosco no vale da sombra da morte, e por meio do seu Espírito Ele nos lembra a verdade de que se nós clamarmos e chamarmos pelo Pai, Ele ouve a nossa oração. É isso que o Salmo 130 está nos ensinando. O primeiro passo para nós sairmos dessa angústia, desse desespero e dessa dúvida que nos aprisiona, é provarmos da graça que seu Santo Espírito já derramou em nossas vidas, orando ao Senhor. Busque ao Senhor. Irmãos, parece ser algo muito óbvio, mas eu creio que nesses dias o óbvio precisa ser dito muitas vezes para nós de fato abraçarmos e aprendermos. Porque quantas vezes nos encontramos atolados, quantas vezes nos encontramos acorrentados a situações difíceis, insolúveis aos nossos olhos, e nos esquecemos de pedir ao Senhor socorro, ajuda, venha ao meu encontro. Senhor, eis-me aqui, eu estou preso, não consigo sair. Se você se sente que está afundando, meus amados irmãos, se vocês têm se sentido atolados nas profundezas, o primeiro passo é orar, é clamar, é não deixar de buscar o Senhor, porque Deus, Ele ouve os quebrantados de coração, Ele ouve o pobre, o humilde de espírito. Esse é o nosso Deus. Mas o Salmo, ele está nos dando um caminho. Esse é o primeiro passo, orar. O segundo passo, meus amados irmãos, é clamar pelo perdão do Senhor. Você está orando, agora clame pelo perdão de Deus. Diz os versos 3 e 4: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá?
Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Note, meus queridos, o Salmo ele está nos ensinando como tratarmos e como lidarmos com as nossas angústias que nos aprisionam no fundo do poço, mas ele nunca nos deixa de revelar o Deus a quem nós buscamos. Se devemos orar e buscar o Senhor, é porque nós conhecemos a Ele e Ele se deu a conhecer a nós por meio da sua palavra. E aqui o verso 4 nos diz que o nosso Deus ele é digno de temor, porque Ele é o único que pode perdoar pecados. Tema ao Senhor, porque o seu coração, a sua vida por inteiro pode ser restaurada, pode ser transformada plenamente, somente pelo Deus que perdoa pecados, somente pelo Deus que sara as feridas que nós mesmos provocamos em nós. Tal qual crianças, tal qual jovens, pessoas tão pequeninas, insensatas, que não sabem do perigo que muitas vezes a rodeiam. Nós muitas vezes agimos conscientemente, colocando o dedo na tomada, apertando com força uma lâmina afiada, puxando para nós mesmos espinhos que nos prendem e nos ferem o coração. O salmista, ele confessa ao Senhor: Senhor, se tu observares, se tu guardares na memória, não é só olhar, mas é guardar no coração as minhas iniquidades. Senhor, quem é que pode subsistir à tua presença, se as iniquidades estão diante de ti? O próprio Senhor nosso Deus, Ele nos disse que ninguém poderia ver a sua face e permanecer vivo, porque Ele é Deus santíssimo, glorioso, mas Ele também é Deus perdoador. O mesmo Deus que disse a Moisés que ninguém poderia ver a sua face e permanecer vivo, também falou a Moisés e fala a nós ainda hoje, em Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas Ele perdoa a quem se arrepende e busca-o em verdade. Esse é o nosso Deus, e é diante dessa verdade que o salmista então nos ensina que o perdão não é um direito nosso, mas é uma dádiva, um presente do nosso Deus perdoador. Isso inspira em nós reverência e não abuso, porque ao invés de nós chegarmos diante do Senhor com um coração altivo, dizer: Senhor, eu estou passando por problemas e isso está errado, o Senhor está me devendo paz, o Senhor está me devendo alegria, o Senhor está me devendo harmonia no lar. Deus não nos deve nada, é graça, é dádiva, é presente do Senhor. O salmista, ele nos diz: ore ao Senhor da profundeza do lamaçal na qual você e a sua casa estão atolados, e peça perdão a Deus, temendo ao Senhor, crendo que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Calvino já disse que o temor a Deus, ele nasce do conhecimento da sua misericórdia e não apenas da sua justiça. Deus é justo, meus irmãos, e Ele também é misericordioso. Ele não concede ao seu povo aquilo que o seu povo merece, ou seja, morte, destruição e condenação. O Senhor, Ele nos livra da condenação. Só quem foi perdoado é quem entende de fato esse temor a Deus. E o salmista continua, ele nos leva ao 3º passo. Das profundezas da esperança, nós devemos orar ao Senhor, nós devemos pedir perdão a Deus, mas nós também devemos nos lembrar, meus amados irmãos, que em Deus nós temos toda a confiança. Olha o que diz os versos 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra,
A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. O salmista, ele pinta uma imagem para nós, ele traz para nós aqui uma lembrança. A lembrança de um sentinela, de uma pessoa que vigia durante a noite e a madrugada, esperando pelo nascer do sol, não só para que ele largue e volte para casa para descansar, mas porque a noite é perigosa, a noite é obscura, você definitivamente não sabe o que pode acontecer durante a noite. E é muitas vezes durante a noite que nós somos assaltados, que nós somos acometidos de tudo quanto é tipo de problema. É de noite que a tosse do menino fica pior, é de noite que a febre aumenta, é de noite que a dor fica insuportável, é de madrugada que você perde o sono e não consegue mais dormir. De noite, o que nós mais esperamos é pelo nascer do sol, trazendo paz e alívio. Que o sol brilhe outra vez sobre nós. Mas veja, a imagem de um sentinela que espera o amanhecer não leva esse sentinela a apressar o sol. O sentinela, ele não está dizendo: bora, Senhor, traga logo essa luz. Não, eu aguardo o Senhor, assim como os guardas, na verdade mais do que os guardas pelo romper da manhã, mas eu não apresso esse romper da manhã. Eu não estou dizendo: venha logo, surja logo. Eu sei que virá, eu sei que o sol há de brilhar outra vez, mas mais do que saber que o sol vai brilhar outra vez, eu sei que o Senhor virá ao meu encontro, porque Ele é o meu Deus, e eu sou parte do seu povo. Ele fez promessas, Ele fez aliança com o seu povo, da qual não pode voltar atrás. A base dessa esperança, na qual o salmista está aqui nos dando toda a confiança em Deus, não repousa naquilo que ele sente, não repousa naquilo que ele está pensando, mas naquilo que a palavra de Deus falou ao seu coração. O Senhor nos disse que a esperança nele não confunde. Nós não confundimos tempos, nós não confundimos momentos. Nós olhamos para o Senhor e esperamos nele com confiança. Lá do calabouço, lá do castelo, lá da escravidão, das correntes que te prendem, aguarde pelo Senhor. Lembre-se do Senhor e espere com confiança no Senhor, mesmo quando o perdão ainda não parece ter chegado. Deus te perdoa, mas você não sente que Ele perdoou. Deus te perdoa, mas você acha que ainda tem algum problema. O problema está no seu coração. Aguarde pelo Senhor, Ele virá. Sua fidelidade é maior do que a nossa oscilação emocional. Você olha para um lado, você olha para o outro, e você não sabe o que vai acontecer, mas o Senhor sabe, e isso deve nos bastar. O último passo, pelo caminho que o Senhor nos leva a sair das profundezas do pecado e da condenação, para experimentarmos profunda esperança, estão nos versos 7 e 8. O final do verso 6 diz: mais do que os guardas pelo romper da manhã. E o verso 7 vem então com uma ordenança: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O último passo, meus irmãos, é perceber que você não está sozinho nesse calabouço, é ver que você faz parte de um povo que não se pode contar, e que do mesmo jeito que você experimenta dissabores nessa terra quebrada, o seu irmão e a sua irmã caminham com você. Você não está sozinho. Proclame essa confiança no Senhor para você e para aqueles que estão ao seu redor. Ora, é no meio da angústia que o Senhor nos consola, é no meio da angústia que o Senhor nos dá esperança, para que com essa mesma esperança e consolação que vem do Senhor, nós consolemos a outros.
O apóstolo Paulo nos diz isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o nosso Deus, Deus de toda consolação, que com a consolação que nos dá, nos leva a consolar outros. É isso que o salmista está nos ensinando. Ele nos convida não só a crermos em Deus, mas nos convida a proclamar essa confiança a toda a comunidade, a toda a igreja. Copiosa redenção, meus irmãos, aponta para um poder ilimitado do Senhor em restaurar completamente o seu povo. No Senhor Jesus nós encontramos essa copiosa redenção, essa redenção plena e absoluta. Porque veja, ainda que o momento não seja de plena libertação, a plenitude da salvação virá, chegará. Pode não ser hoje, pode não ser agora, pode não ser no seu tempo, mas há um tempo determinado pelo Senhor para tudo acontecer debaixo desse sol, debaixo do trono de Deus. Tudo está sob o controle divino do Senhor. Nós não seremos consumidos, nós não seremos destruídos. O Senhor nos preserva o seu povo. Por isso, meus irmãos, o Salmo 130 ele está não somente falando para um indivíduo, mas fala para o povo de Deus. Devemos viver como um povo remido, um povo chamado à esperança, um povo chamado para experimentar do perdão, não de maneira única, individual, mas comunitária, e também a proclamar essa verdade. Se você tem sentido o peso do pecado, se você tem sentido acorrentado num calabouço, não corra, não fuja, não se esconda, clame ao Senhor, busque ao Senhor, ore agora ao Senhor, esteja com o Senhor, confiando no Senhor, pedindo perdão àquele que pode tomar conta da sua vida e transformar ela por inteiro. Reconheça que esse perdão verdadeiro só vem da parte do Senhor, e experimentando esse perdão, experimentamos da graça, experimentamos da confiança que nos acalma no meio da angústia, no meio da tormenta. Cristão e esperançoso clamaram ao Senhor, clamando a Deus: Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoe o nosso pecado, nós não devíamos ter saído do caminho reto. E no meio do clamor, o cristão percebeu que nas suas vestes, dentro do seu bolso, ele carregava uma chave, a chave da promessa. E ele lembrou que essa chave tem o poder de abrir qualquer porta. E usando essa chave, cristão e esperançoso conseguiram abrir o calabouço do castelo da dúvida, saíram do castelo da dúvida, fugiram do desespero e voltaram para o caminho reto. Irmãos, essa é uma metáfora, essa é uma ilustração que nos lembra exatamente aquilo que nós devemos fazer agora com o Salmo 130. O Salmo 130 é uma promessa de Deus e é uma chave para nos libertar da angústia do pecado, da angústia que a dúvida e o desespero lançam sobre nós. Agarre-se a Cristo. Cristo é a promessa de Deus que nos liberta de todo o calabouço. Cristo é de fato a chave, não para ser usada por nós, mas para ser experimentada por todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus Cristo, beba dessas promessas, experimente dessas promessas, viva pela promessa de salvação. Confie que o Senhor teu Deus é aquele que tem poder para te libertar do calabouço, para te fazer experimentar novamente de ares de liberdade, caminhando por um caminho reto, sem desvios, sem destruição, sem desespero. Esse é o nosso Deus, e é assim que Ele nos liberta, em nome de Jesus, amém, meus irmãos. Oremos ao Senhor mais uma vez, e nos preparando assim para a ceia do Senhor. Deus amado, fiel, Pai nosso,
que enxerga as nossas dores e nos encontra no mais profundo poço. Seja um mar de angústias, seja um lamaçal do pecado, o Senhor nos liberta. Ó Deus, ajuda-nos. Venha ao nosso encontro e lembra-nos das tuas promessas. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias o Senhor vem ao nosso encontro e nos guarda, e nos conduz, e nos salva. Senhor, vem então sobre a vida do teu povo que aqui se encontra, sobre cada família representada, Senhor, cada família presente. Vem, Senhor Jesus, e alegra-nos com a tua presença, ainda que não seja o momento certo de sair do vale da sombra da morte, ainda que não seja o tempo certo de sorrir, fica conosco, enxuga as nossas lágrimas, concede-nos o teu consolo. Fica conosco, ó Deus, e conduza-nos por esse caminho novo e vivo, cheios de esperança, cheios da graça que não somente salva, mas nos preserva para a glória do Senhor. Agora, ó Deus, depois de ouvirmos a tua palavra, lembra-nos dessa promessa agora, quando nós comermos do pão e bebermos do vinho, a promessa de que em breve Jesus virá e nos levará com Ele para um novo, santo e eterno lugar. Em nome de Cristo, assim nós te oramos. Amém.